Eles são pequenos, medem entre 10 e 12 centímetros, são discretos, noturnos e tímidos. Gostam de lugares escuros e úmidos, como pilhas de entulhos, frestas, roupas e calçados. São eles, os escorpiões, responsáveis pela maioria dos acidentes envolvendo animais peçonhentos e seres humanos no Brasil e em nossa região. A espécie mais encontrada em Jaú é o Tício cerulatus. É o escorpião popularmente conhecido como escorpião amarelo. E uma coisa que pouca gente entende é que ele não é um inseto. Ele é um aracnídeo. E justamente por causa disso, boa parte da biologia e do comportamento dele é diferente dos insetos. O escorpião ultrapassou as serpentes no topo do ranking de animais peçonhentos que mais matam no país, de acordo com o Ministério da Saúde. Classificado biologicamente como artrópode, o escorpião foi responsável por 184 mortes no Brasil em 2017. No mesmo ano, foram registrados 105 casos de morte por veneno de cobra. De 2013 para cá, o número de óbitos causados pelo escorpião aumentou em 163%. O estado de São Paulo tem a situação mais alarmante nas tabelas do Ministério da Saúde, registrando 26 mortes por picada de escorpião em 2017. É o seguinte, o escorpião ele pica pelo ferrão que ele tem na cauda, na ponta da cauda dele. Então isso aí ele injeta o veneno por aí, e esse veneno ele foi feito principalmente para matar a comida dele, insetos em geral, aranhas e outros animais. É uma triste coincidência que justamente essa espécie, o veneno dela possa fazer tanto mal para o ser humano. As causas para o aumento de acidentes envolvendo escorpiões são bem conhecidas. O crescimento populacional desse aracnídeo se deve à boa adaptação ao ambiente urbano, onde encontra abrigo, alimento e poucos inimigos naturais. As espécies animais, no geral, elas se dividem em dois grupos, as especializadas e as generalistas. Os animais que são do grupo dos especializados, se você mexer no meio ambiente, no ambiente deles, eles não conseguem se adaptar e morrem. Já os generalistas, eles conseguem se adaptar muito fácil à maioria dos ambientes, então eles acabam invadindo a cidade. Aliás, não é só o escorpião que está fazendo isso não, são várias espécies. Só que essa espécie de escorpião em particular é extremamente generalista. Quando ele veio para a cidade, ele encontrou lugares fantásticos, ótimos para ele, e sem concorrência. Então ele está se proliferando, que é uma loucura. Inclusive, em municípios que já havia outras espécies de escorpião, essa espécie, que é o escorpião amarelo, está desalojando as espécies nativas. O escorpião de coloração amarela é considerado um dos mais perigosos. Além disso, uma única fêmea desta espécie pode gerar sozinha dezenas de filhotes. E, infelizmente, essa espécie ela se reproduz muito rápido, muito fácil, porque ela é partenogenética, ou seja, não existe macho nessa espécie, são todos fêmeas. E quando chega na época certa, os óvulos se desenvolvem sem a necessidade da fecundação do macho. Então, um único animal desses, se for transportado para algum lugar, ele pode começar uma infestação num lugar novo. Então, e ele se reproduz muito, é uma média de 20 filhotes por ano, cada indivíduo. Entre os sintomas mais comuns da picada de escorpião estão dor intensa, sensação de ardência ou agulhadas e inflamação no local. Nos casos mais graves, pode acarretar aumento de frequência cardíaca, suores, enjoos, dificuldade para respirar e queda de pressão. Crianças geralmente ficam inquietas e apresentam movimentos descoordenados. O pediatra da Santa Casa de Jaú alerta para que os pais ou responsáveis não confundam esses sintomas com os de uma virose. Virose é uma coisa, esses quadros de escorpião é muito grave, a criança fica muito ruim. Então ela transpira, sua frio, molha a roupinha, fica taquicárdica, varia o grau de consciência, uma hora está mais irritada, uma hora está mais sonolenta. Então são uns quadros muito graves. O escorpião, apesar daquele pequeno tamanho, ele tem um veneno muito potente. Esse veneno, ele age principalmente a nível de parte cardíaca, a nível de coração. Ele assemelha na criança, na pessoa, tipo um infarto, tá? Se você, na hora do processo, você traçar um eletro, você percebe que parece um infarto. Começa a isquemiar, as paredes começam a não contrair. E esse veneno faz com que o coração fique insuficiente. E ele começa a não bombear o sangue para frente, começa a represar o sangue no pulmão. E essa criança começa a reter líquido no pulmão e entra em insuficiência respiratória.
Em caso de picada, a orientação é que a pessoa procure o serviço médico mais próximo para que a dor seja controlada e, em casos necessários, o soro seja administrado. O soro tem o princípio de neutralizar o efeito do veneno. Então, na teoria, quanto mais precoce, melhor. Aí você vai perguntar, mas o último caso nós tivemos foi tão precoce, o que pode ter acontecido? Pode ter acontecido várias situações. Primeiro, a gente nunca sabe quanto que esse bendito escorpião tinha de veneno. Às vezes um escorpião que picou um outro tinha metade daquele veneno, usou veneno à noite para comer outro bicho, sei lá o quê. Então a gente nunca sabe quanto foi inoculado de veneno, né? Aí existe uma dose que é preconizada para cada situação. O que tem que fazer é isso, é fazer o soro. E aí tem que dar todo um outro suporte, além do soro, dá todo um suporte para tentar a criança não complicar. Geralmente são crianças e idosos que podem sofrer consequências mais graves devido à picada do escorpião. Mulheres gestantes também precisam redobrar os cuidados. O maior alvo são as crianças abaixo de 14 anos. Os maiores, os adultos, a conduta é mais bloqueador, tirador, apesar que os adultos também, em algumas situações, reclamam muito. Existe alguma exceção nos adultos e às vezes fazer a vacina, mas a exceção da exceção. Normalmente o adulto você só bloqueador, vai controlando, mas a criança não, a criança é diferente. E as gestantes, os idosos também são sempre motivo de preocupação, são mais susceptíveis às complicações, principalmente o idoso, bem idoso, né? Para evitar que os escorpiões se proliferem dentro de casa, o biólogo Antônio Moura lembra que é preciso estar sempre vigilante e tomar alguns cuidados básicos diariamente. Como esse animal ele é de sangue frio, então ele é mais ativo agora, que é mais quente, mais úmido, ele é muito mais ativo. E acontecem mais acidentes, só que realmente ele está presente no ano inteiro. Então, para evitar a presença de escorpiões na sua casa, você precisa manter os ralos do banheiro bem tampados, verificar os ralos da pia do banheiro, porque existem alguns casos em que o caninho da pia ele desce e encaixa num cano maior que sai do chão e fica um vão. Esse vão ele pode sair. Se for encontrado isso aí na sua casa, tampa esse vão com sacolinha plástica. Da mesma forma, o cano da máquina de lavar que entra na parede também deixa um vão desses, esse vão tem que ser tampado. O tanque também tem que ver, se ele for sifonado, tudo bem, se ele for de ralo, esse ralo tem que ser telado. Você tem que colocar aquelas cobrinhas de areia, ou melhor ainda, aqueles rodinhos nas portas. Você tem que rebocar os muros da sua casa. Você tem que vedar os buracos que tiver no muro. Você tem que tomar cuidado, principalmente, de não deixar pilha de material de construção ou entulho no fundo do quintal da sua casa. Agora, para evitar acidentes, você precisa olhar sapato antes de calçar, não andar descalço, olhar a roupa antes de vestir, principalmente se ela estiver no chão ou se ela estiver pendurada na parede, porque, como eu falei, ele entra na roupa e aí, a hora que você veste, você pressiona ele e ele acaba te ferroando. Que mais? Deixar os móveis, todos eles, uns 5 centímetros longe da parede, porque se você cismar alguma coisa, você pega uma lanterna, você confere atrás de todos eles para ver se tem ou não tem. Deixar a cama uns 20 centímetros longe da parede, porque o escorpião ele não sobe na cama, ele não vai achar o pezinho da cama no meio da sala para poder subir, mas ele sobe na parede. E quando ele cai em arco. Se a cama estiver próxima da parede, ele cai na cama. Se você está sofrendo com o aparecimento de escorpiões em seu quintal ou em qualquer outro ambiente da sua casa, procure o setor de controle de zoonoses de Jaú, que fica aqui no prédio do São Judas, localizado na Avenida das Nações, número 885. O atendimento à população é de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde. O telefone para contato é o 14 3602 3777. Vale ressaltar que nos últimos meses, informações não muito confiáveis têm circulado de boca a boca e principalmente pela internet. Pensando nisso, a equipe da TV Câmara sanou as principais dúvidas relacionadas a escorpiões com os entrevistados desta matéria, que são especialistas no assunto. Confira a seguir e, se possível, repasse essas informações.
Provavelmente, sempre quando a pessoa tem um problema crônico, mais complexo, tudo é mais complexo, mas o pior mesmo é o veneno, né? Então, eu quero que você entenda assim, o problema não é uma alergia, é um veneno que é tóxico para o organismo. O problema da alergia já é uma segunda parte, depois do soro, se a pessoa, a criança vier ter uma reação alérgica, isso é uma segunda parte. A primeira parte não é alérgica, a primeira parte é tóxica mesmo, é uma substância tóxica que cai no seu organismo, seu coração começa a falir, não vai, e entra em falência. Então isso não é alergia, isso aí é tóxico, é uma substância venenosa tóxica, né? Que evidentemente sempre nos pacientes mais crônicos, mais complexos, sempre tudo é mais complicado, mas o problema é o veneno. Se você for picado por um escorpião, o que você tem que fazer é ficar calmo e ir direto para um centro de referência do Butantan da nossa região. O mais próximo que nós temos aqui é o pronto-socorro da Santa Casa. É só isso, não fazer mais nada, não passar nada, não beber nada, não apertar nada, não fazer nada. Mantenha a pessoa calma e leva para o pronto-socorro da Santa Casa o mais rápido possível. Só isso. Só no hospital, com o médico, é um procedimento complexo. 3, 4% dos casos pode desencadear um choque anafilático, o médico tem que estar junto para desfazer isso aí. Então, primeiro que não tem nem que você queira comprar. Segundo que é um procedimento complexo, tá? O que você pode, no caso do adulto, tá? No caso do adulto, lavar bem a lesão, tomar um remédio para dor, ir no pronto-socorro, fazer um bloqueio. Esse pode tomar uns remedinhos de dor aí que vai doer. Tenho ouvido bastante alguns adultos ter tomado a picada e falam, mas dói muito. Então você bloqueia, você toma analgésico, essas coisas. Isso no adulto. Criança, imediatamente pronto-socorro. O que a gente pede, o protocolo pede, não cortar o local, tentar sangrar o local, não é para fazer isso, não é para pôr gelo, não é para fazer nada, é para lavar o local. Se for adulto, você pode usar dipirona, paracetamol, evitar anti-inflamatório, que às vezes faz uma parte de anticoagulante, alguma coisa assim. Então é só analgésico básico, que é os paracetamol, dipirona, e não fazer nada local, nem de quente, nem de gelado, nem nada. Só lava ou vai para o pronto-socorro. Se for criança, já vai imediatamente para o pronto-socorro. O que acontece bastante é se ele for muito pequeno e você achar vários, pode muito bem ter sido a mãe que saiu do esgoto ou apareceu lá, e conforme ela foi andando, os filhotes foram saindo, porque quando eles nascem, eles sobem todos nas costas da mãe e ficam lá por pelo menos um mês. Aí eles vão atrás de cuidar da própria vida. Então se ela passou na sua casa nessa época, você vai achar. Mas aí, você vai achar um monte de filhotinhos, tudo em sequência. Se isso não acontecer, a chance de você achar mais é muito pequena, é muito vaga. No caso de acidentes com animais domésticos, novamente a maioria dos casos, mais de 90% dos casos, é o sintoma leve, o animal vai sentir muita dor no local. Então o veterinário, mesmo sem o soro nem nada, ele consegue tratar do animal de maneira satisfatória. Nos casos mais graves, que precisa de soro, existe soro para animais também, que ele é diferente do soro humano. Inclusive, tentar usar soro humano para salvar um animal é considerado crime, porque ele vai faltar para uma vida humana. E eu já vi várias pessoas tentando usar, no caso principalmente para acidente de serpentes, tentar usar soro humano para picada de serpente. Isso não pode ser crime. Mas os animais, eles também têm o mesmo problema de tamanho que eu falei para o ser humano. Então, o tamanho do animal vai influenciar bastante nos sintomas. Então, quanto menor o animal, mais leve o animal, mais ele vai sentir o veneno. Então, os animais muito pequenos, eles correm um risco maior de ter uma complicação com o veneno de escorpião do que os animais maiores. Essa história de veneno, que o pessoal fala que existe veneno para escorpião, que veneno mata escorpião sim, etc., são meias verdades. Para simplificar, a gente já deixa bem claro, não existe nenhum veneno que consiga controlar uma infestação de escorpiões.
Aí todo mundo fala que tem veneno que mata escorpião. Ora, todo veneno que cair em cima do escorpião, que atingir o escorpião diretamente, vai matar o escorpião. Só que eles não funcionam a longo prazo, só imediato. Uma comparação que eu fiz é que qual é a coisa mais eficiente que existe para se matar escorpião? É o chinelo. Uma chinelada no escorpião mata ele instantaneamente. Por que que o chinelo não serve para controlar escorpião? Porque você precisa achar o escorpião para dar uma chinelada nele. O veneno também. A hora que você aplica o inseticida, ele está numa concentração muito alta. Nessa hora, ele mata. Todo escorpião que tiver na área, ele vai conseguir matar. Só que com o passar do tempo, ele vai perdendo eficiência. Em aproximadamente uma semana depois que você passou, ele não faz mais efeito nenhum para escorpião. Só que ele vai continuar matando barata. Ele vai ficar presente no local durante pelo menos 2 meses. Só que durante 2 meses você não pode passar veneno de novo. Porque o veneno, na concentração recomendada pela produtora, ele é seguro para o ser humano. Mas se você aplicar isso de novo, 2 vezes em menos de 3 meses, você vai ter o dobro do veneno no local. Se você aplicar de novo, você vai ter o triplo. E aí ele já começa a fazer mal para o ser humano também. Então não adianta fazer isso aí. Sem contar que o escorpião, ele sente a presença do veneno, ele vai evitar passar lá enquanto o veneno estiver muito forte. A maioria dos venenos encontrados no mercado atualmente, eles têm o chamado efeito desalojante. Embora não mate o escorpião, ele vai deixar o escorpião irritado. Então ele vai sair da toca, ele vai sair do esconderijo, aumentando a chance de você encontrar o escorpião na sua casa e principalmente a chance do escorpião te encontrar primeiro. Então não existe. O veneno ele pode matar o escorpião que cai em cima, mas ele não tem funcionamento para controle, para controlar a infestação. Sem contar que a utilização de veneno para controle de escorpião é desnecessário. Se você tem um monte de entulho do lado da sua casa, você sabe que os escorpiões estão vindo de lá. Em vez de você passar veneno na sua casa a cada 3 meses, por que você simplesmente não remove um monte de entulho sem precisar passar veneno nenhuma vez, sem precisar correr o risco de intoxicar sua família com esse veneno? Um vídeo que tem corroído bastante nas redes sociais é de uma lagartixa comendo um escorpião. Sim, as lagartixas elas comem escorpião, só que elas têm um limite, elas só vão comer um escorpião menor do que ela. Então elas ajudam bastante, mas elas sozinhas não fazem esse controle. Várias espécies de lagartos fazem isso também, algumas espécies de aves, inclusive corujas, também se alimentam desses animais. E aí nós entramos na história da galinha, que a galinha, ela funciona para combater escorpião? Funciona, ela é eficiente em alguns casos, somente em algumas situações. Porque a galinha, na verdade, ela trabalha de dia e o escorpião trabalha à noite. O que acontece é que a galinha ciscando, se ela achar um escorpião, ela vai devorar o escorpião. Mas ela não cisca, por exemplo, sistema de esgoto, ela não cisca pilha de material de construção, ela não cisca buraco na parede, ela não cisca galeria de água pluvial. Então, se você tiver um sítio ou uma chácara e criar galinha para combater o escorpião, ótimo, ela ajuda bastante. Ela sozinha não vai resolver, mas ela ajuda bastante. Mas se você mora na cidade e o seu quintal é todinho cimentado, ela vai fazer o que lá? Ela não vai ter o que fazer, ela não vai ter como agir. Então, galinha funciona? Funciona, mas em algumas situações, somente em algumas situações. Eu já vi vários, não é um só, eu já vi vários casos de condomínios de luxo que eles criam galinha da Angola para combater o escorpião. Não adianta. Você tem que primeiro descobrir por que está tendo escorpião. Se o escorpião vier do sistema de esgoto e da galeria de água da chuva, as galinhas vão ser inúteis, elas não vão servir para nada. Então o mais importante de tudo é você saber por que tem escorpião no lugar e o que fazer. É nesse lugar que você tem que atacar. Eu costumo dizer que escorpião é que nem barata. Não existe casa sem barata. O que existe é a casa bem cuidada. Se duvidar de mim, para de cuidar da sua casa para ver se tem ou não tem barata. Escorpião é a mesma coisa. Ele veio para ficar. Não existe como eliminar esse bicho. Mesmo que você consiga matar todos eles, mas sobrou um só. Lembra que eu falei que ele é partenogenético? Um único escorpião que sobre no município inteiro, ele vai infestar o município de novo.
Não precisa sobrar um, você eliminou todos, 100%, o município está 100% livre desse escorpião. Mas cedo ou mais tarde vai vir um por transporte de carga, que inclusive esse escorpião, que ele é natural de Minas Gerais, ele infestou o país inteiro através de transporte de carga. Vai empestear de novo, não adianta. Você controla o escorpião, você aprende a viver com ele, você não elimina, você não existe como, é humanamente impossível eliminar esse bicho. Então você tem que aprender a conviver com ele, você tem que aprender a ser vigilante, você tem que aprender a cuidar bem da sua casa.